significa estabelecido. Estabelecido por Deus. Jeremias foi um profeta, foi um menino, um jovem, um homem, seguindo os anos que ele passou na presença de Deus, estabelecido por Deus. Ele era alguém chamado por Deus para uma vocação especial. Ele era alguém que tinha uma chamada de Deus específica. Ele não era mais um que tinha sido levantado por um homem, ou por alguém, ou por um rei, ou filho de um rei. Não, ele era alguém que havia nascido de ventre, já denominado para ser profeta. Irmão, eu creio que nessa noite, neste lugar, tem algumas pessoas aqui escolhidas por Deus, como Jeremias era escolhido por Deus, com chamada específica, com autoridade de Deus específica. E Jeremias, quando foi chamado, a Bíblia diz que ele era um menino. No capítulo 1, a Bíblia diz que ele era filho de Uquias, um sacerdote que estava em Anadote e morava na terra de Benjamim. E veio sobre ele a palavra de Deus, e o Senhor falou para ele no versículo 5 do capítulo 1: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conhecia, e antes que saísse da madre te consagrei e te constituí por profeta às nações. E aí o menino, eu creio que ele se assustou de receber de Deus aquela chamada, irmão. Mas quando Deus, ele tem algo a realizar através de ti, o Senhor, ele não olha para a casa que você está, para a igreja que você está. O Senhor não olha para a sua situação, para como estão as suas dificuldades. O Senhor somente vê que chegou o momento do Senhor mudar a tua história, do Senhor cumprir sobre a tua vida o plano dele. E é o momento que as coisas começam a sair do nosso controle. É o momento que as coisas saem das nossas mãos, parece que escorrem dos nossos dedos. É o momento que o Senhor coloca as mãos dele na nossa história e nós perdemos o controle e o objetivo carnal que nós tínhamos na presença de Deus. E aquele profeta, ele foi chamado, eu creio que quando ele foi chamado, ele teve um susto porque era menino. E ali Deus se apresentou a ele de uma forma tremenda, porque o crente, ele só é realmente convertido a Deus quando ele tem um encontro real com o Senhor, e quando ele recebe de Deus um chamado no coração específico, ele vê Deus falando com ele face a face. Deus quer se apresentar para nós, meu irmão, face a face. Ele não quer que eu venha ter uma vida de cristão rasa. Ele não quer que eu mergulhe somente os meus dedos nos rios de Deus. Ele quer que eu entre por inteiro e cada vez mais mergulhe mais fundo, porque quanto mais, meu irmão, eu dou para Deus, mais Ele quer de mim. Com Deus não tem limite. O Senhor, Ele tem fontes inesgotáveis para nos dar, mas Ele também quer que você se entregue cada vez mais para dentro do plano dEle, dentro do projeto dEle. E eu vejo algumas pessoas que elas dizem: não, mas eu estou aqui, eu faço, eu toco, eu louvo, eu pinto a parede, eu varro, eu conheço pessoas dessa forma, irmão, que estão dentro da casa de Deus e elas dizem que elas fazem tantas coisas para Deus, mas elas não fazem nada para Deus, irmão. Elas fazem tantas coisas para serem vistas, ou para o homem, meu irmão, ou porque ela acha que aos olhos dela ela se julga. Não, eu faço porque eu vi, porque fui eu que dei. Ah, mas irmão, e ela não faz nada, porque o Senhor, muitas vezes, Ele quer que a tua atitude, meu irmão, venha agradar a Ele, que a tua atitude venha glorificar a Ele, meu irmão. E as pessoas olham com olhos carnais e se julgam com o peso dela, com a medida dela, e ela acha que ela está correta, mas o peso do Senhor é um só, meu irmão, e Ele não vê como vê o homem. A balança de Deus é justa. Talvez tenha alguém na tua vida nessa noite, meu irmão, julgando-se acima de ti, ou querendo se justificar perante um ato teu. Ah, meu irmão, o Senhor é aquele que conhece você. O Senhor é aquele que, quando chamou Jeremias, Ele falou: ei, menino, sai daí, porque eu te conhecia antes do teu ventre materno. E quando o Senhor escolhe para uma obra específica, não tem para onde correr, irmão. As pessoas podem tentar correr de Deus, mas fica rodando em círculo o tempo todo. E muitas vezes anos na casa de Deus, dentro da igreja, e roda em círculo, e não consegue sair da mesma vida, porque não entrou ainda no centro da vontade de Deus. Porque quando você entrar, meu querido, eu posso estar aqui hoje pregando a palavra de Deus e não estar no centro da vontade de Deus. Mas como assim? As pessoas olham tão espiritual, mas ora em línguas, entrega e lê e canta, e posso estar fora do plano do Senhor. Irmão, eu não via desse jeito, mas quando eu comecei a conhecer mais profundo, meu irmão,
O nosso meio, eu vi cada coisa e ainda não sei tudo, porque nunca a gente sabe. Pessoas que estão pregando a palavra de Deus, muitas vezes varrem, limpam. Irmão, elas constroem templos lindos, elas fazem coisas tremendas, mas elas estão fora do centro da vontade de Deus. E você vê alguém tão simples, meu irmão, tão humilde dentro do plano de Deus, cumprindo a vontade de Deus, meu irmão. E eu quero dizer nessa noite, persevere na tua visão, persevere naquilo que Deus chamou a você. Não olhe, meu irmão, como vê o homem, não olhe para as coisas que estão acima de ti. Diz não, por que não? Olhe para a tua visão, porque o segredo é continuar dando um passo, outro passo de fé, meu irmão, é de fé em fé e de glória em glória. Há pessoas, meu irmão, que elas não chegam aonde elas têm que chegar, porque elas começam a perder o foco da visão, do chamado que elas têm. E aí, meu irmão, Sanballat, Tobias e Gesem, que atrapalharam Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, começam a dizer no ouvido dela: ei, para com isso, você está fora da direção, não é assim, não é assim. Neemias disse assim: eu estou numa grande obra e eu não posso parar. Irmão, eu tenho que dizer nessa noite isso para os teus adversários, que muitas vezes estão do nosso lado e nós não sabemos, meu irmão. O inimigo, ele não vai usar alguém de longe, ele vai usar alguém que está do teu lado, meu irmão. Que ele sabe que vai ser um alvo para entrar no teu coração. Porque começa na nossa mente, ele desce para o nosso coração. Quando ele consegue afetar o nosso coração, vem a depressão, a tristeza, a angústia, o sentimento de inferioridade. Porque para o Senhor não tem ninguém inferior. O Senhor, ele é aquele que capacita, meu irmão. Mas há pessoas que elas acham que elas são insubstituíveis. Elas acham que elas estão ali e nunca mais elas vão sair. Elas acham que elas são os semideuses, irmão. E não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar que elas estão. Elas acham que em famílias também. Tem pessoas: não, eu sou o pau, os meus filhos são os tantantãs. Eu sou, não, irmão. O Senhor é aquele que ele é perito em mudar situações negativas e positivas. Ele transforma maldição em bênção. E quando ele chamou Jeremias, ele não viu como viu o homem. E Jeremias falou: mas eu sou tão pequenininho. E o Senhor falou para ele: Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque eu toco nos teus lábios hoje e coloco as minhas palavras em ti. E não creia que nessa noite o Senhor está abrindo a tua visão, porque Ele tem tocado na tua vida de diversas maneiras, meu irmão. E você está tentando recuar diante da vontade de Deus. E Deus manda eu te dizer: Ele tem te escolhido, meu irmão, de uma maneira específica. Ele tem te escolhido para você atuar dentro de onde você está, para você ser profeta, para profetizar, meu querido. Pode o homem não querer te ver, pode alguém não querer te reconhecer, pode alguém não te dar valor, mas o Senhor manda eu profetizar a tua vida, querido, que Ele foi o Deus que chamou você para profetizar, meu irmão. Pode você não saber falar, pode você ser, meu irmão, pequeno diante dos olhos dos homens, mas o Senhor chamou aquele menininho, meu irmão, e tocou nos lábios dele e falou: eis que eu coloco diante de ti, Jeremias, eu coloco você com as minhas palavras, com o poder de arrancar e de derrubar, de construir e de destruir. Meu irmão, Jeremias aqui no capítulo 1, no versículo 10. Olha que hoje te constituo sobre as nações, Jeremias, e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Meus irmãos, pensa nisso. Ele pegou aquele menininho, queridos, e falou: Jeremias, hoje, ei Jeremias, não diga que é uma criança, não, porque hoje eu te constituo sobre as nações e os reinos. Deus não colocou Jeremias, meu irmão, diante de uma pequena situação. Então talvez nessa noite você está diante de uma situação tão pequenininha, pelo que Deus vai fazer contigo. E Deus quer abrir os teus olhos, labacanda, labassurianda, labacaia, porque Ele tem para ti as nações e os reinos, para você profetizar em nome dEle, meu irmão. Você não vai ficar somente aqui, somente não na situação que você está, somente preso ali nesse círculo vicioso, não. O Senhor quer abrir os teus campos nesta noite. O Senhor tem mais para você, para a tua casa. Você pensa, meu querido, que o Senhor deu por fim a tua vida, mas nesta noite Deus manda eu te dizer que Ele está entrando, meu irmão, com providência, porque Ele quer você na presença dEle, profetizando como Jeremias foi escolhido. Ele quer você, meu irmão, andando para frente, esquecer das coisas que para trás ficam e prosseguir para o alto, porque muito mais tem o Senhor para te dar. Mas eu não estou vendo nada. Eu creio que Jeremias disse: eu não estou vendo nada, eu estou diante dos adversários e agora
profetizar para reis, meu irmão. Jeremias não tinha que profetizar para pessoas que ele não temia. Ele tinha que profetizar para reis. Sabe quando que você vai crescer, meu irmão?